agradecendo a Deus, agradecendo aos bons espíritos que nos assistem nesses estudos, e que nós juntos possamos unir mentes e corações em torno dos estudos que estamos fazendo da doutrina espírita. E hoje é o céu e o inferno. Semana passada eu convidei todos para a gente ir lá para o inferno, e hoje nós estamos no capítulo 5. Para ser mais exato, primeira parte, doutrina, capítulo 5. Nesse capítulo 5, ele vai fazer um quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. O Kardec ele vai citar bastante nomes aqui, livros, e eu acredito que seja interessante, antes da gente entrar no texto, a gente falar um pouquinho, né, de quem foi Fénelon, a sua obra Telêmaco, que foi justamente o texto base que Kardec usa para falar Olha sobre o de inferno frente, olha de pagão. frente aqui. E a outra obra é O Inferno, de Auguste Calet, né, que vai falar também que é a base para o texto sobre o inferno. Então, com essas duas obras, Kardec vai compor esse texto para fazer o quadro comparativo entre o inferno pagão e o inferno cristão. Compartilhando a tela com vocês aqui, nós temos aqui já o capítulo 5º, né, da obra de Kardec. Aqui nós temos a obra original, que é a primeira edição de 1865, do Céu e Inferno, que a gente sempre deixa a baila para qualquer, dirimir qualquer dúvida com relação ao texto em si. Então, nós fizemos aqui uma breve apresentação, e é uma brevíssima apresentação mesmo, né? Porque para falar de Fénelon, a gente levaria muito mais tempo. Então, uma breve apresentação de Fénelon e de sua obra. E agora, Marisa, como é que fala isso aqui? François de Salignac de la Motte Fénelon, conhecido simplesmente como Fénelon. Nasceu na França em 1651, destacou-se como teólogo, orador e escritor espiritualista de grande influência no final do século XVII. Tornou-se arcebispo de Cambrai e foi um dos pensadores mais refinados de sua época, conciliando profunda fé cristã com uma sensibilidade humanista e moral. Sua vida foi marcada por um ideal de virtude, moderação e amor ao próximo, valores que o colocaram muitas vezes em contraste com a rigidez política e religiosa do seu tempo. Ao lado aqui uma pintura, né, de Joseph Vivien de Fenner. A sua obra mais célebre, As Aventuras de Telêmaco, foi publicada em 1699, escrita originalmente para a educação do Duque de Borgonha, neto de Luís XIV. O livro apresenta, sob a forma de uma narrativa inspirada na mitologia grega, uma profunda reflexão sobre o poder, a justiça e a sabedoria que devem guiar os governantes e os homens. No enredo, Telêmaco, filho de Ulisses, parte em busca do pai, e ao lado do sábio mentor, que simboliza a razão e a virtude, atravessa longas viagens e provações que o fazem compreender o verdadeiro sentido da liderança e da moral. Por trás da história, Fénelon constrói uma crítica velada ao absolutismo e ao orgulho dos poderosos, defendendo um ideal de governo baseado na humildade, na paz e no bem comum. Mais do que um tratado político, Telêmaco é uma obra espiritual e moral, que fala ao coração de todo ser humano em busca de sabedoria e autodomínio. Através da linguagem poética e alegórica, Fénelon mostra que a verdadeira grandeza está em servir, e o verdadeiro poder está em governar a si mesmo
antes de governar os outros. Então, basicamente, essa obra foi, né, escrita por Fénelon, visando a educação do Duque de Borgonha. Uma vez que Fénelon já está apresentado, a sua obra também, vamos então falar aqui sobre o inferno pagão. Kardec começa esse texto da seguinte forma: conhecemos o inferno pagão quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Conquanto Homero e Virgílio tenham lhe dado descrição mais completa, é preciso levar em consideração as limitações que a poesia impõe à forma. A descrição de Fénelon em seu Telêmaco, ainda que proveniente da mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, Fénelon dedica-se principalmente a salientar o gênero de sofrimento que os culpados enfrentam, estendendo-se sobremaneira sobre a sorte dos mau-reis, com o objetivo de instruir seu régio pupilo. Por mais popular que seja a sua obra, muitos não têm essa descrição muito presente na memória, ou não puderam sobre ela refletir o suficiente para estabelecer uma comparação, razão por que acreditamos ser útil dela citar os trechos que guardam uma relação mais direta com o assunto de que tratamos, isto é, aqueles que concernem mais especificamente as penas individuais. E só lembrando, né, também que o próprio Kardec ele vai fazer lá no início, aliás, Kardec não, perdão, né? Ainda enquanto professor Rivaio, ele também faz a tradução dessa obra. O Kardec ele traduz as três primeiras partes dessa obra do alemão para o francês. Bem, a partir de aqui, a, a gente vai entrar então no texto de Fénelon. Ao entrar, Telêmaco ouve os gemidos de uma sombra que não podia se consolar. Qual é a vossa bendita? Perguntou-lhe. Quem fostes vós na terra? Aí a resposta, né? Eu era Nabofarzã, respondeu-lhe a sombra, o rei da soberba Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam só de ouvir meu nome. Fazia-me adorar pelos babilônios num templo de mármore, onde me fazia representado por uma estátua de ouro, diante da qual se queimavam noite e dia os mais preciosos perfumes da Etiópia. Jamais pessoa alguma ousou contradizer-me, sem que fosse imediatamente punido. Todos os dias inventavam-me prazeres novos para tornar minha vida mais aprazível. Eu era então jovem e robusto. Oh, quanta aventura restava-me ainda por usufruir no trono. Mas uma mulher a quem eu amava, sem que ela correspondesse, fez-me sentir que eu não era Deus. Envenenou-me e nada mais sou. Minhas cinzas foram ontem pomposamente colocadas numa urna de ouro. Chorou-se, arrancaram-se os cabelos, fingiram querer lançar-se à minha pira crematória para junto de mim morrer. Gemerão ainda aos pés do majestoso sepulcro em que depositaram minhas cinzas, mas ninguém sente minha falta. Minha memória causa asco até a minha família, e cá embaixo, neste mundo, já padeço de horríveis tratamentos. Telêmaco, comovido com a cena, diz a ele: fostes verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentistes aquela doce paz, sem a qual o coração sente-se sempre angustiado e abatido em meio aos prazeres? Não, respondeu o Babilônio, nem sequer sei o que querer dizer. Os sábios exaltam essa paz como sendo o único bem. Quanto a mim, jamais a experimentei. Meu coração era incessantemente agitado por novos desejos, receios e esperanças.
Tratava de inebriar-me na agitação de minhas paixões, com o cuidado de manter essa embriaguez, tornando-a contínua. O menor intervalo de sobriedade ou tranquilidade tornava-se-me excessivamente amargo. Eis a paz de que desfrutei. Qualquer outra figura, qualquer outro me figuraria uma fábula, um sonho. São esses os bens de que sinto falta. Assim falando, o babilônio chorava qual homem covarde, estiolado pela comodidade e jamais treinado para suportar com firmeza uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos, que foram mortos para honrar seus funerais. Mercúrio os entregara a Caronte, junto com seu rei, dando-lhes um poder absoluto sobre o monarca a quem haviam servido na terra. As sombras dos escravos não temiam a sombra de Nabovarzã. Elas o mantinham acorrentado e infligindo-lhes as mais cruéis humilhações. Uma lhe dizia: não éramos homens tanto quanto tu? Como foste tão insensato para te creres um Deus? Não te convinha lembrar que eras da raça dos outros homens? Uma outra, para insultá-lo, a falava: tinhas razão em não querer que te tomassem por um homem, porque tu eras um monstro sem humanidade. Uma outra dizia-lhe: pois bem, onde estão agora os teus aduladores? Não tenho nada mais a dar, infeliz. Não podes mais fazer mal algum. Aqui estás, transformado em escravo de teus próprios escravos. Os deuses tardam a fazer justiça, mas enfim a fazem. Diante de tais acerbas palavras, Nabofarzã prostrou-se de rosto ao chão, arrancando-se os cabelos no rompante de cólera e desespero. Mas Caronte ordenava aos escravos: arrastai-o por suas correntes, levantai-o contra a vontade. Ele não há de ter sequer o lenitivo de ocultar sua vergonha. Que lhe sejam testemunhas todas as sombras do estige, como desforra dos deuses, que por tanto tempo toleraram que reinasse um ímpio como ele sobre a terra. Bem perto de si, Telêmaco logo percebeu o negro tártaro, do qual saía uma fumaça escura e espessa, de pútrido odor capaz de causar a morte, caso se alastrasse pela morada dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de labaredas e turbilhões flamejantes, a produzir um estrondo semelhante ao das cataratas mais caudalosas quando despencam dos altíssimos rochedos nas furnas abismais, fazendo que nada se pudesse ouvir claramente nesses tristes recantos. Secretamente encorajado por Minerva, ele entra sem receio nesse abismo. Viu inicialmente um grande número de homens que viveram nas mais modestas condições, punidos que eram por haverem procurado a riqueza por meio de fraudes, traições e crueldade. Percebe muitos ímpios hipócritas que, simulando apreço pela religião, dela se utilizaram como conveniente pretexto para satisfazer sua ambição, explorando a credulidade dos homens. Tais homens, por terem abusado da própria virtude, ainda que fosse esta a maior dádiva dos deuses, eram punidos como os maiores criminosos entre todos os homens. Aqui só para a gente lembrar, né? Ele está entrando no Tártaro. E o Tártaro, como a gente já lembrou nos estudos passados, seria as profundezas do inferno, né? Fazendo uma analogia. E aqui ele vai, passo a passo, mostrando os sofrimentos e os motivos desse sofrimento desses homens. Os filhos que degolaram seus pais e suas mães, as esposas que banharam as mãos no sangue de seus maridos, os traidores que, faltando aos juramentos, haviam vendido sua pátria,
sofrem todos penas menos severas que os hipócritas. Os três juízes dos infernos assim estipularam, porquanto os hipócritas não se contentam em ser maus como o resto dos ímpios. Eles ainda querem se passar por bons e fazem por sua virtude e fazem por sua falsa virtude com que os homens não confiem mais na virtude verdadeira. Os deuses, dos quais zombaram, fazendo que os homens os menosprezassem, têm prazer em empregar todo o seu poder, vingando-se de tais afrontas. Perto desses últimos, apresentavam-se outros homens, que o vulgo não vê como culposos, mas que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores que aclamaram o vício, os críticos maliciosos que trataram de ferir a virtude mais pura. Enfim, aqueles que julgaram as coisas temerariamente sem conhecê-las, a fundo, assim maculando a reputação dos inocentes. Telêmaco, vendo os três juízes sentados a condenar um homem, ousou perguntar-lhes quais teriam sido seus crimes. De imediato, o condenado, tomando a palavra, exclama: Eu nunca fiz mal algum. Punha todo o meu prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo e compassivo. Do que se pode, então, me repreender? Minos, diz-lhe então, nenhuma censura te é feita com relação aos homens. Mas tu não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é, portanto, essa justiça de que te jactas? Para com os homens, que não são nada, tu não faltaste com nenhum dever. Foste virtuoso, mas atribuíste toda a virtude a ti mesmo e não aos deuses que a deram a ti. Porquanto tu querias te aproveitar do fruto da tua própria virtude, centrado em ti mesmo. Foste a tua divindade. Mas os deuses, que tudo fizeram e que nada fazem senão para si mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Esqueceste-os e eles esquecer-te-ão. Entregar-te-ão a ti mesmo, porque quiseste pertencer-te a ti mesmo, e não a eles. Busca agora, portanto, se puderes, tua consolação em teu próprio coração. Este, eis-te, para sempre separado dos homens aos quais quiseste agradar. Este sozinho contigo, ídolo de ti mesmo. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e o amor dos deuses, a quem tudo é devido. Tua falsa virtude, que por muito tempo enganou os homens facilmente iludíveis, será eliminada. Os homens que julgam os vícios e as virtudes apenas pelo o que os choca ou lhes agrada, são cegos para o bem e o mal. Aqui, uma luz divina reverte todos os seus julgamentos levianos. Muitas vezes condena o que eles admiram e absolve o que eles condenam. E absolve o que condena. Ouvindo essas palavras, o filósofo, como que atingido por um raio, não se podia suster. A satisfação que antes experimentava ao contemplar sua moderação, coragem e inclinações generosas, transformou-se em desespero. A visão do próprio coração, inimigo dos deuses, converteu-se no seu suplício. Enxerga-se sem que possa desviar o olhar. Apreende a vaidade dos julgamentos dos homens, aos quais quis agradar em todas as suas ações. Uma completa revolução opera-se dentro dele, como se suas entranhas, como se lhe revolvessem as entranhas. Reconhece-se outro, não encontra apoio qualquer no coração. Sua consciência, cujo testemunha fora-lhe tão brando até então, levanta-se contra ele e lhe reprova amargamente o desvio e a ilusão de todas as suas virtudes que não tiveram um culto à divindade por princípio e fim. Ei-lo perplexo e consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias não o atormentam, porque é suficiente tê-lo entregue a si mesmo.
e que seu próprio coração vingue os deuses desprezados a contento. Não podendo esconder-se de si mesmo, procura os lugares mais sombrios para ocultar-se dos outros mortos. Busca as trevas sem jamais encontrá-las, já que uma luz importuna o segue por toda parte. Os raios penetrantes da verdade, de todos os lados, vingam a mesma verdade que o vigor. Tudo que amou torna-se odioso para ele, convertendo-se em fonte de sofrimentos sem fim. E diz para si mesmo: insensato que fui, pois não conheci nem os deuses, nem os homens, nem a mim. Não, nada disso conheci, pois nunca amei o único e verdadeiro bem. Todos os meus passos foram insensatos. Minha sabedoria, apenas delírio. Minha virtude, somente orgulho impiedoso e cego. Eu era, enfim, ídolo de mim mesmo. Telêmaco notou, por fim, os reis condenados por terem abusado do poder. De um lado, uma fúria vingadora apresentava-lhes um espelho que lhes mostrava toda a deformidade dos seus vícios. E aqui eu vou pedir para a Marisa fazer um comentário sobre a fúria, Marisa. Divindades vingadoras da mitologia grega que perseguiam aqueles que cometessem crimes como parricídio ou assassinato de irmão. Tinham cobras no lugar de cabelo, asas de morcego e transmitiam a loucura àqueles que perseguiam. Então, figura, né, da mitologia grega. As fúrias de Telêmaco, né, exatamente é isso que ele quer dizer. Orestes foi atormentado pelas fúrias por ter assassinado sua mãe. Aí ele vai dar vários exemplos, mas em suma é isso. Divindades vingadoras na mitologia grega que perseguiam aqueles que cometessem crimes, ou assassinatos de um irmão. Parricídio, uxoricídio, isso, exatamente. Olha lá, Aqui tinham as eu, serpentes em lugar do cabelo. Telêmaco notou, por fim, os reis condenados por terem abusado do poder. De um lado, uma fúria vingadora apresentava-lhes um espelho que lhes mostrava toda a deformidade dos seus vícios. Sem que pudessem desviar o olhar, enxergavam a sua vaidade grosseira e ávida pelos mais ridículos aplausos, a sua dureza com os homens, cuja felicidade deveriam ter ensejado, sua insensibilidade à virtude, sua aversão a ouvir a verdade, sua inclinação para os homens covardes e aduladores, sua negligência, sua apatia, sua indolência, sua desconfiança descabida, seu fausto e sua excessiva ostentação construí, construídos sobre a ruína dos povos, sua ambição de obter glórias vãs à custa do sangue de seus cidadãos. Enfim, sua crueldade diariamente à procura de novos prazeres em meio às lágrimas e ao desespero de tantos infelizes. Tais reis veem-se incessantemente nesse espelho. Eles se acham mais horríveis e monstruosos do que a quimera vencida por Belerofonte, do que a hidra de Lerna abatida por Hércules, do que o próprio Cérbero, ainda que este último vomite por suas três goelas abertas um sangue negro e deletério, capaz de envenenar toda a raça dos mortais que vivem sobre a terra. Marisa, o que é uma quimera que foi vencida por Ele é Belerofonte? um monstro da mitologia grega, é uma criatura híbrida com características de leão, cabra e dragão, que cuspia fogo e aterrorizava a região da Lícia, sendo eventualmente morta pelo herói Belerofonte, com a ajuda de seu cavalo alado, o Pégaso. E Cérbero? O cão monstruoso de três cabeças da mitologia grega que guardava os portões do submundo, o Hades, permitindo a entrada das almas dos mortos, mas impedindo qualquer um de sair.
a gente leu até aqui, né? Então, só para a gente retomar aqui, tais reis veem-se incessantemente nesse espelho. Eles se acham mais horríveis e monstruosos do que a Quimera, vencida por Belerofonte, do que a Ida de Lerna, abatida por Hércules, do que o próprio Cérbero, ainda que este último vomite por suas três goelas abertas um sangue negro e deletério, capaz de envenenar toda a raça dos mortais que vivem sobre a Terra. Então, são imagens de seres aterrorizantes, né? Então, eles se viam pior do que essas imagens. É o que o autor quer nos passar, né? Como eles se viam. Ao mesmo tempo, de outro lado, uma outra fúria lhe repetia afrontosamente todos os louvores que seus aduladores dispensaram durante a vida, apresentando-lhes um segundo espelho, em que se viam tais como a lisonja os descrevera. A oposição dessas duas imagens, tão contrárias, representava um tormento para a sua vaidade. Notava-se que os piores entre esses reis eram os que haviam recebido os mais esplêndidos louvores durante a vida, porque os maus são mais temidos que os bons, e porque despudoradamente despudoramente exigem as infames adulações dos poetas e dos oradores de seu tempo. Ouvem-se-lhes os gemidos nessas profundas trevas, onde os antigos reis não enxergam senão os insultos e as zombarias que devem amargar. Nada há ao redor que não o repudie, os conteste ou os desmascare, enquanto na terra eles é que escarneciam da vida dos homens, exigindo que tudo fosse feito para servi-lo. No Tártaro estão entregues completamente aos caprichos de escravos que os fazem, por sua vez, experimentar a mais cruel servidão. Os reis de outrora obedecem de maneira humilhante, não lhes restando nenhuma esperança que possa, de algum modo, abrandar-lhes o tormentoso jugo. Sob os golpes desses escravos, transformados em tiranos impiedosos, encontram-se os humilhados reis, tal qual a bigorna sob a marreta dos cíclopes, quando Vulcano compelia estes últimos a trabalhar aceleradamente nas fornalhas ardentes do Monte Etna. Telêmaco percebeu então os semblantes pálidos, monstruosos, horrorizados. Sombria tristeza consome os criminosos. Sentem de si mesmo um horror de que se não podem livrar, como tampouco de sua própria natureza. Para seus erros não há necessidade de outra punição que não suas próprias faltas, que se lhes descortinam incessantemente em toda a sua magnitude, sob a forma de abomináveis espectros em sânia persecutória. Para escapar de tal perseguição, procuram Mário, uma morte. Pode falar. Mário, desculpa, dá licença um pouquinho. Como tem esse grifo do próprio Kardec, né? Olha só, para seus erros não há necessidade de outra punição que não suas próprias faltas que lhe descortinam incessantemente em toda a sua magnitude sobre a forma de abomináveis espectros de samba, de sanha persecutória. Olha só que interessante, né? Desculpa me interromper, mas fazer esse breve comentário. Não foi à toa que Kardec grifou, né? Por quê? É grifo dele mesmo. Porque na realidade é exatamente, claro, guardadas as devidas proporções, o que que nós lemos no céu e inferno quando os espíritos endurecidos, os espíritos sofredores dão o seu depoimento? Eles sentem vergonha do mal cometido, né? Então aqui para seus erros não tem necessidade de outra punição. Então aquela história de Deus pune, Deus castiga, não, Deus não pune, Deus não castiga porque nem precisa. O próprio espírito sofre moralmente por todo, como diz no próprio céu e inferno, nós vamos ver mais para frente. O espírito sofre por todo o mal praticado,
e por todo o bem que poderia ter feito e não fez. Então, não é à toa que ele grifou, né? Porque não precisa punição, não precisa ninguém vir punir, nem Deus, muito menos. O próprio espírito tem a consciência ampliada, uma vez que no plano, no mundo espiritual nós temos a nossa consciência ampliada, nós temos, por isso que ele diz aqui, olha só, né? Não há necessidade de outra punição, que não suas próprias faltas, que lhes descortinam incessantemente, em toda a sua magnitude, ou seja, nós temos, através da nossa consciência ampliada, a visão, né, real das faltas que nós cometemos, até daquelas que nós intimamente achávamos, vamos dizer, pequenas, ínfimas, mas que na realidade, diante, né, da lei de Deus, da justiça divina, foram faltas, sim, né? Foram faltas. Foi muito oportuno o teu comentário. E quando a gente chegar no final desse primeiro quadro que ele apresenta, que é do Inferno Pagão, a gente vai voltar, Marisa e todos, nessas frases grifadas por Kardec. Porque ele está mostrando um quadro pagão aqui, mas a Uhum, gente vê que o inferno pagão tem muita coisa coerente. Ele vai sim, começar a fazer, né? E depois a gente vai para o inferno cristão. E aí lá também vai ter o contrastes aí, que ele vai fazer esse quadro comparativo, como ele fez no céu também, né? Quando ele vai uhum, estar fazendo, né, essas comparações. Para seus erros, não há necessidade de outra punição que não suas próprias faltas, que se lhes descortinam incessantemente em toda a sua magnitude, sob a forma de abomináveis espectros em sanha persecutória. Para escapar de tal perseguição, procuram uma morte ainda mais poderosa do que aquela que os desprendeu de seus corpos. Desesperados, clamam por morte que lhes possa anular o sentimento e a consciência, suplicando para que os abismos os devorem, de modo a evadirem-se a verdade que os persegue com seus raios vingadores. Então, eles já estão mortos, mas eles ainda querem uma maneira de fugir, né, desse sofrimento. Mas estes últimos estão destinados à vingança que sobre eles há de destilar gota a gota, sem jamais se esgotar. Outro grifo de Kardec, né? A uhum. verdade, cuja visão os atemoriza, constitui o seu suplício. Mas veem-se ainda assim, e tudo o que conseguem ver é a verdade que contra eles se levanta. Visão que os lacera, os estilhaça, arrancando-os de si mesmo. Visão que atua como um raio, penetrando até o fundo das entranhas, sem nada destruir ao redor. Semelhante ao metal numa fornalha em brasas, a alma é derretida por esse fogo vingador, que anula toda rigidez, sem nada consumir, dissolvendo a essência da própria vida, sem que se possa morrer. Arrancado o ser de si mesmo, não encontra ele por um instante sequer qualquer apoio ou repouso, vivendo apenas através da ira que sente de si mesmo e da total falta de esperança que o ensandece. Naquela cena que lhe eriçavam os cabelos, Telêmaco viu muitos antigos reis da Lídia, punidos por terem escolhido uma vida de prazeres em vez de trabalhar pelo amparo do povo, ação que deve constituir a insígnia inseparável da realeza. Esses reis condenavam-se mutuamente pela cegueira. Um dizia a outro que fora seu filho: Não te havia recomendado várias vezes, em minha velhice, antes de minha morte, que reparasse os males que eu negligentemente cometi? Ah, infeliz pai, dizia o filho, foste vós que me arruinaste. Vosso exemplo é que me inspirou o fausto, o orgulho, a volúpia e a dureza para com os homens. Vendo-vos reinar com tanta indolência e cercado por vis aduladores, foi que me acostumei a amar a lisonja e o prazer. Acreditei que o resto dos homens era, com relação ao rei,
Apenas o que cavalos e burros de carga são com relação aos homens, isto é, animais a que só se dá importância enquanto prestam serviços e são úteis. Nisso acreditei, e fostes vós que me fizestes nisso acreditar. E agora sofro tantos infortúnios por vos haver imitado. A tais censuras acrescentavam as mais abomináveis maldições, parecendo encolerizados a ponto de se destruírem mutuamente. Em volta dos reis rodopiavam igualmente, quais corujas da noite, as cruéis suspeitas e os receios inúteis, e as desconfianças que vingam os povos da dureza de seus monarcas. A fome insaciável de riquezas, a falsa e sempre tirânica glória, assim como a lassidão displicente que amplifica todos os sofrimentos, sem jamais propiciar qualquer satisfação durável. Viam-se inúmeros desses reis severamente punidos, não pelos males que haviam feito, mas por haverem negligenciado o bem que deveriam fazer. Todos os crimes do vulgo, advindos da negligência com que se observam as leis, eram imputados aos monarcas, cuja gestão deve sempre zelar pelo cumprimento da lei. Imputavam-se também aos reis de todas as desordens nascidas do fausto, do luxo e dos demais excessos que incitam os homens à violência e à tentação de transgredir as leis para adquirir riquezas. Tratava-se com rigor, sobretudo, aos reis que, ao invés de representarem bons e atentos pastores do povo, tinham apenas cogitado em destruir o rebanho quais lobos vorazes. O que mais consternou Telêmaco, no entanto, foi ver neste abismo de trevas e tormentos um grande número de reis que, tidos na terra como bons reis, tinham sido condenados às penas do Tártaro por se deixarem governar por homens maus e ardilosos. Eram punidos pelos males que permitiram ser cometidos sob sua autoridade. Ademais, não chegaram a ser esses reis, em sua maior parte, nem bons nem maus, tamanha sua frouxidão. Nunca recearam ignorar a verdade, não sentiram jamais o gosto da virtude, nem tampouco se interessaram pela prática do bem. Então, vamos fazer algumas reflexões antes da gente ir para o inferno cristão. Vamos analisar primeiro esse inferno pagão. E como a Marisa tinha nos alertado, né, é importante quando o Kardec ele traz esses grifos, como Uhum, aqui. A gente pode começar as nossas reflexões acerca dessas marcações, desses grifos que Kardec faz, né? Porque o texto não é um texto produzido por Kardec, né? Ele vai pegar uhum, um texto já produzido, já muito conhecido já na época, porque é a descrição do inferno pagão. E ele começa aqui, ó. As sombras dos escravos não temiam a sombra de Nabucodonosor. Elas o mantinham acorrentado e infligindo-lhe as mais cruéis humilhações, mostrando que na erraticidade é diferente da hierarquia, né, que a gente ocupa enquanto aqui encarnados na Terra. No próximo grifo, ele vai colocar aqui: ele não há de ter sequer o lenitivo de ocultar sua vergonha, que lhe sejam testemunhas todas as sombras do estige, como desforra dos deuses que por tanto tempo toleraram que reinasse um ímpio como ele sobre a terra. Então, o maior sofrimento desse rei, desses que estão ali, não é nem tanto o sofrimento físico, digamos assim, né? Apesar de que eles estão no inferno, mas ali o inferno pagão ainda admite essa possibilidade, né, de um sofrimento físico.
mas o sofrimento moral é maior, né? Aqui, Mário, exatamente, tem mais um, entregar-te-ão a ti mesmo, porque quiseste pertencer-te a ti mesmo e não a eles. É Exatamente. impressionante como Fenelon, ele frisa no Telêmaco o sofrimento moral da criatura. Ele não Moral. Exatamente. destaca sofrimentos físicos, ele destaca o sofrimento moral. As fúrias não o atormentam, porque é suficiente tê-lo entregue a si mesmo. É, tu não foge da tua consciência. Uhum. Exatamente. Né? Quer dizer, uma coisa tão horrorosa, tão horripilante, é muito pequeno perto de estar entregue a si mesmo, né? De A olhar para tua si mesmo e consciência, ver, né? né, para sua Que tu consciência. agiu contra a lei. A É, tua e só consciência. lembrando aqui, né, que esse ainda não é um inferno espírita, né? Sim, Primeiro porque não existe inferno espírita, né? Mas não é a visão espírita. Kardec está trazendo uma visão do inferno pagão. É Mas incrível. a gente tá ressaltando muito esses pontos, porque a gente já sabe que não é, a gente não precisa fazer nenhum um suspense, nenhum mistério, porque a gente já sabe que o inferno cristão é muito pior do que o inferno pagão. E a sim, gente está vendo toda a ênfase que, como a Nilce falou, que Telêmaco levanta sobre a moral, mas aqui também os grifos de Kardec ressaltando que, olha só, é um inferno, é uma localidade totalmente ao contrário do que os espíritos nos ensinam, porém, o fundo, né, desse olhar é um fundo moral. Outro grifo aqui, né? Busca as trevas sem jamais encontrá-las, já que uma luz importuna o segue por toda parte. Nossa, é incrível essa frase aqui, né? Lembra aquele depoimento, aquele espírito, né? o A castigo luz pela. que o inunda o tempo todo e ele não consegue fugir daquela luz, que é a verdade, né? Que ele não quer aceitar, não quer ver. É, É, como é semelhante, Aí é a grande. impressionante. É. E que luz que é essa, né? Os raios penetrantes da verdade. é. E esse exemplo lá do céu e inferno, esse exemplo que é o castigo pela luz, é muito bonito porque é onde tem um comentário na Instrução dos Espíritos que ele diz: para os sábios, os filósofos amantes da verdade, enquanto virtuosos, a luz, ela não, ela mostra a verdade, né? Ela mostra, ela não é um castigo, é uma alegria. E para os criminosos, ela é um castigo. Por isso que o título chama um castigo pela luz. E é muito bonito porque a gente vai fazendo associação e é nesse exemplo que na instrução dos espíritos ele recomenda, né, o espírito na instrução, que nós sejamos como a casa de vidro identificada por Sócrates, que na realidade o que que é? É a transparência da nossa vida moral, né? O que que é uma casa de vidro? É aquela casa que deixa transparecer tudo. Então, o que você é de fato, intimamente, tem que transparecer a luz do dia para todos, a tua verdade, né? E não ficar ofuscada por dissimulações, né? É muito bonito esse exemplo. Os próximos grifos aqui, que são dois, porque ele coloca dois lados, né? Um espelho onde a fúria apresentava-lhes um espelho que lhes mostrava toda a deformidade dos seus vícios. E, ao mesmo tempo, de outro lado, uma outra fúria lhe repetia afrontosamente todos os louvores que seus aduladores dispensaram-lhes durante a vida, apresentando-lhes um segundo espelho, em que se viam tais como a lisonja os descrevera. Então, é eles sofrendo do lado e vendo o motivo pelo qual eles estão ali, né?
A Uhum. oposição dessas duas imagens, tão contrárias, representava um tormento para sua vaidade. Para seus erros, não há necessidade de outra punição que não suas próprias faltas, que se descortinam incessantemente em toda a sua magnitude, sob a forma de abomináveis espectros em sânia persecutória. Que a Marisa fez o comentário, né? O primeiro comentário nesses grifos de Kardec. A verdade, cuja visão os atemoriza, constitui o seu suplício. Mário, dá licença um pouquinho, desculpa interromper você. Ainda depois desse último grifo nosso, né? Espectros insania persecutória, embora não tenha grifado por Kardec, para escapar da tal perseguição, procuram uma morte ainda mais poderosa do que aquela que os desprendeu de seus corpos. Então, olha só, né? Fazendo, claro, uma analogia. Então, nesse inferno pagão, eles procuravam uma morte mais dolorosa ainda, ao invés de procurar, claro, né, guardadas as devidas proporções. E o que propõe a doutrina espírita? A nova oportunidade de uma recuperação e retorno ao bem, o retorno de si mesmo. E aqui é interessante, porque durante todo o tempo é a verdade sobre si mesmo, é o olhar sobre si mesmo, é identificar todos os seus erros, né? Olha que interessante. Mas a solução que eles davam aqui era uma morte ainda mais dolorosa, né? Ainda mais poderosa do que aquela que os desprendeu dos seus corpos. E aí, mais para frente, é que também tem outro grifo muito interessante também. É que possam anular seu sentimento e a sua consciência. A morte seria a morte para o espírito na erradicidade e o renascimento no corpo físico, uma reencarnação, Exatamente, né? Que ele exatamente. cairia, né? Ele cairia, como ele coloca aqui, anular o sentimento e a consciência, suplicando para que os abismos os devorem. Lógico que ele não está se referindo aqui, né, ao espiritismo em si, mas a ideia da reencarnação é o véu, o esquecimento, né? Então a gente entra num estado de esquecimento e completa perda dessa consciência momentânea enquanto encarnado, né? Uma coisa que me chama a atenção: o inferno pagão, ele na verdade é um inferno que na verdade o sofrimento é mais moral do que físico, né? Uhum. Enquanto que o inferno católico, justamente para dar medo nas pessoas, ele pega mais o aspecto físico do que moral. É, porque é o fogo que queima, mas não consome, é um fogo eterno. Vamos então para o próximo grifo. Viam-se inúmero desses reis severamente punidos, não pelos males que haviam feito, mas por haverem negligenciado o bem que deveriam fazer. Ou seja, o bem que deveriam fazer e não fizeram, né? É a pergunta que a gente tem no livro dos Espíritos, né? E E um no homem céu e que inferno. nunca fez o mal, né? Aham, Mas só pelo fato de não fazer o bem, já é o mal, né? é. E mesmo no céu e inferno, Kardec fala: o espírito sente vergonha por todo o bem que poderia ter feito e não fez, E e não por todo fez. o mal praticado. E, finalmente, o último grifo, e eu vou ler o parágrafo inteiro aqui. O que mais consternou Telêmaco, no entanto, foi ver nesse abismo de trevas e tormentos um grande número de reis que, tidos na terra como bons reis, tinham sido condenados às penas do Tártaro por se deixarem governar por homens maus e ardilosos. Eram punidos pelos males que permitiram ser cometidos sob sua autoridade. Ou seja, a conivência com o mal,
apesar de sim, não ter feito, fez vista grossa para o mal que estava sendo praticado, né? Ademais, não sim. chegaram a ser esses reis, em sua maior parte, nem bons nem maus, tamanha a sua frouxidão. Nunca recearam ignorar a verdade, não sentiram jamais o gosto da virtude, nem tampouco se interessaram pela prática do bem. E a gente vai ficar por hoje, então, aqui com o inferno pagão. Uhum. Semana que vem, aí a gente vai entrar no inferno cristão. No próximo estudo, a gente vai então abordar o inferno cristão e ao final do capítulo, aí a gente pode traçar as comparações, né? Aliás, Kardec já vai fazer isso, mas entre nós aqui a gente pode ressaltar, né, esse quadro comparativo que Kardec nos traz. Lembrando mais uma vez que o inferno cristão, o Kardec inclusive tem essa nota de rodapé aqui, ó, né? Então, próximo estudo, inferno cristão. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas citações a seguir. Então, essas citações é extraída da obra O Inferno, de Auguste Calet. Então, meus amigos, minhas amigas, o estudo de hoje nós vamos ficando por aqui, na expectativa, então, de que a gente possa se reencontrar para a gente completar esse capítulo e fazer as nossas reflexões sobre esse quadro comparativo. Então, no próximo estudo, vamos ver o inferno cristão e eu espero, né, todos vocês nesse dia para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Então, mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo a vocês pela participação, por esse dia de estudo, e que a gente possa novamente se reencontrar o mais breve possível. E que a gente não fique lá no inferno, né? A gente saia de lá o mais rápido possível. Por favor. Um beijo no coração de todos, mas eu vou deixar para Marisa fazer a despedida de hoje. Aquela típica, né, despedida da Marisa. Como é que era, Marisa? Arigatou gozaimasu, oyasumi nasai. Arigatou gozaimashita. Um beijo no coração de vocês. Um beijo. Tchau. Pronto.